Boa tarde! Hoje iremos apresentar um trabalho de saúde coletiva que é ministrado pelo professor Moisés no curso de Odontologia FAESA, oitavo período A. E os alunos participantes são Carolina Orga, eu, Emanuele Suave, Gabriele Zocoloto, Isabela Amparo, Lauren Merces, Larissa Cardoso, Juliana Albani e Juliana Ferreira. Fluorose. Flúor no sal, no chiclete e em caixa d'água de escolas. O flúor é encontrado naturalmente na água de abastecimento, no ar e no solo, e em diferentes níveis de concentração. Atua fundamentalmente nos tecidos mineralizados do corpo e, em seu uso adequado, traz benefícios para a integridade óssea e dentária. Desde que o efeito preventivo do flúor foi descoberto, acreditou-se que a prevenção decorresse da capacidade em que o íon teria de formar fluorapatita em vez de hidroxiapatita, no processo de formação dos prismas no esmalte dentário. Disso decorria a aceitação que, em vez de exposto ao flúor no período de formação dos dentes, o benefício preventivo seria para que no indivíduo. Atualmente, sabe-se que isso não ocorre, apesar de formar uma quantidade de apatita fluoretada no processo de mineralização dentária. O mecanismo no qual o flúor confere maior resistência no esmalte dentário ocorre na superfície dessa estrutura, ao longo de toda a vida, por meio de sucessivos episódios de desmineralização e remineralização superficial desencadeados pela queda de pH decorrente da produção de ácidos a partir de carboidratos. A presença contínua de pequenas quantidades de flúor no meio bucal ao longo de toda a vida do indivíduo é indispensável para que esse efeito preventivo se manifeste. Desta forma, nessa nova superfície contendo flúor, é muito menos solúvel em ácidos que a superfície do esmalte original. Sabe-se que a fluoretação da água e abastecimento público reduz de 20 a 40% de prevalência de cáries em adultos, mas a sua interrupção faz cessar tal efeito preventivo. Entretanto, quanto à ingestão sem controle, como a sua ausência, são problemas de saúde pública. O excesso de flúor contínuo pode levar à fluorose dentária e a sua ausência à cárie dentária. Muitas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de verificar a concentração de flúor na água para o consumo humano. Desde 1974, a Lei Federal 6.050 tornou-se obrigatória a adição de fluoretos à água de consumo humano. Estabeleceu os padrões para a operação na medida, incluindo os limites recomendados para a concentração do fluoreto em razão da medida das temperaturas diárias. No ano de 2000, com a publicação da Portaria 1469, foi definido o nível de 1,5 mg por litro de flúor, com o máximo permitido. Com a concentração de fluoreto passou a ser um parâmetro importante na avaliação da quantidade de águas para consumo, seja pela possibilidade de prevenir a cárie dentária ou de provocar fluorose dentária. Estabelecer níveis de segurança para o uso do fluoreto nas águas de consumo é uma medida de proteção à saúde humana. A Portaria do Ministério da Saúde 2914/11 estabeleceu as responsabilidades por quem produz a água, e no caso, sistemas de abastecimento de água e outras soluções alternativas a quem cabe o controle de qualidade de água e autoridades sanitárias nas diversas esferas do governo, com a missão de vigilância de qualidade de água para o consumo humano. O método de fluoretação do sal de cozinha é uma operação para uso do flúor de forma sistêmica e coletiva, podendo ser empregado como substitutivo da fluoretação da água de abastecimento em locais onde não faz possível essa condição. Apresenta baixo custo e apresenta efetividade na prevenção a cárie dentária, permitindo ainda livre escolha a sua aceitação, uma vez que comercialmente não apresentado sal com ou sem flúor. Aqui quem fala é Emanuele e vou falar um pouco sobre a definição de fluorose e o índice de DIN. Nesse primeiro slide irei falar sobre a definição de fluorose e no próximo slide sobre o índice de DIN. Então, na odontologia, após a década de 80, pôde-se observar inúmeras mudanças nos padrões de morbidade das doenças bucais, decorrente de avanços nos processos de diagnóstico, mudanças nos hábitos sociais e de saúde, desenvolvimento industrial, cultural e difusão de técnicas preventivas, entre elas o uso maciço dos fluoretos. O uso do flúor
tem promovido melhorias significativas na saúde bucal e na qualidade de vida das populações, através da redução dos índices de cárie dental. Entretanto, inúmeros estudos têm sido divulgados identificando sinais clínicos do efeito tóxico dessas substâncias. A fluorose dentária, então, origina-se da exposição do germe dentário durante o seu processo de formação a altas concentrações do íon flúor. Como consequência, tem-se defeitos de mineralização do esmalte com severidade diretamente associada à quantidade ingerida. Geralmente, o aspecto clínico é de manchas opacas no esmalte, em dentes homólogos, até regiões amareladas ou castanhas em casos de alterações mais graves. A fluorose dental torna-se, então, um problema relevante em saúde pública, porque em suas formas moderadas ou severas, provoca alterações funcionais e estéticas que interferem na formação da personalidade, na inserção do mercado de trabalho, exige tratamento odontológico de alta complexidade em casos mais graves e tem etiologia conhecida e é factível de ser prevenida. O índice de Dean é o nome dado a um registro sobre o grau de fluorose dentária apresentado pelo paciente. É uma tabela utilizada por pesquisadores da saúde e por profissionais que trabalham com programas de saúde pública que tem como objetivo de tornar o exame clínico mais rápido e fácil. Dessa forma, existem 6 códigos referentes ao grau de fluorose. O normal, que é o esmalte dentário liso, brilhante, geralmente de cor branca ou bege pálida. O questionável 1, o esmalte começa a apresentar pequenas desordens na translucidez, podendo variar entre pequenos traços esbranquiçados a manchas muito leve. 2, áreas pequenas e opacas de coloração branca porosas, dispersas irregularmente sobre o dente, envolvendo menos de 25% da superfície dentária vestibular. O leve, que é o 3, que a opacidade é mais extensa do que a anterior, mas ainda está presente em menos do que 50% da superfície do dente. O moderado, 4, a face exterior do dente começa a apresentar um desgaste evidente com manchas marrons e normalmente alterando a anatomia dental. E o severo, que é o 5, que o esmalte se encontra muito afetado e a hipoplasia altera o formato do dente em alguns casos. O intuito do índice é analisar da melhor forma possível como o problema atinge o paciente e em qual estágio se encontra. O responsável pelo índice de Dean é a Organização Mundial da Saúde. E quando antes for diagnosticado, mais opções de tratamento existem, já que o problema não estará tão desenvolvido. De um modo geral, o índice de Dean é uma boa ferramenta para oferecer grande auxílio aos profissionais na hora de entender como está a saúde bucal do paciente. Meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre promoção de saúde. O cirurgião dentista, além dele tratar do problema em si, além dele restaurar, reabilitar, a principal função do cirurgião dentista é prevenir a doença, prevenir a cárie, e também minimizar os riscos e promover a saúde bucal. As pessoas, elas também precisam ficar mais despertadas sobre os seus papéis nos cuidados quanto à saúde bucal. E quanto mais precocemente esses comportamentos saudáveis forem inseridos, nesse contexto aí do paciente, maior vai ser a possibilidade desses pacientes na manutenção da estabilidade de saúde ao longo de vários anos. E é de total relevância o atendimento preventivo precoce desse paciente. E sendo assim, essa é a estratégia fundamental na abordagem preventiva e promocional da saúde bucal. As ações de proteção à saúde bucal, podem ser desenvolvidas no nível individual e coletivo, ou ambos. As ações que são dos 2 níveis, ela deve ser garantida, o acesso a escovas
de dente e pastas fluoretadas. E esses brindes, né, entre aspas, acabam incentivando as pessoas, né, a querer cuidar mais do sorriso, da higiene bucal. E muitas dessas pessoas, às vezes, não têm condição de estar comprando tanto escova, quanto pasta, quanto fio dental. E muitas vezes não cuida da saúde bucal por não ter condição financeira, né? Então é bem interessante a gente estar ajudando elas nisso, né? Para elas terem acesso a escovas e pastas fluoretadas. E os procedimentos coletivos, eles são educativos e preventivos. Eles são realizados nas unidades de saúde, em casas, nos grupos de ruas, escolas, creches, associações e entre outros espaços sociais. E isso é oferecido de forma contínua e compreende a fluoretação da água, a educação em saúde, a higiene bucal supervisionada e a aplicação tópica de flúor, que é de extrema importância. Níveis de prevenção em saúde e diagnóstico precoce. Nós temos 5 fases. A primeira fase é a prevenção primordial, que são estratégias para evitar exposição a fatores de risco que causam doença. Exemplo, campanhas anti-tabagismo para não fumantes e quem pratica regularmente exercício físico. A segunda fase é a prevenção primária, onde existe modificação da exposição já existente a fatores de risco para evitar o desenvolvimento de doença. Exemplo,
campanhas anti-tabagismo para fumantes e campanhas de vacinação. A terceira fase é a prevenção secundária, detecção precoce da doença já estabelecida, exemplo, exame citopatológico do colo uterino e mamografia de rotina. A quarta fase é prevenção terciária, ela onde existe reabilitação de quem já tem a doença clinicamente detectável, exemplo, tratamento e cuidados após o tratamento. E a última fase é a prevenção quaternária, aonde que são estratégias para evitar ou atuar o excesso de intervencionismo no tratamento da doença, fornecendo informação necessária e suficiente para pacientes poderem tomar decisões autônomas, sem falsas expectativas, conhecendo as vantagens e os inconvenientes dos métodos diagnósticos ou terapêuticos propostos. Exemplo, cuidado paliativos de pacientes com câncer, prevenindo e aliviando o sofrimento dos próprios e dos seus familiares, detectando e tratando sintomas relacionados ao câncer, por exemplo, dor ou falta de ar. As ações nesse nível têm como objetivo detectar o mais rapidamente possível processos patogênicos já instalados antes do aparecimento de sintomas. Dessa forma, no diagnóstico precoce, é possível adotar medidas protetoras antes mesmo de um agravo em curso cruzar o horizonte clínico. Embora o período pré-patogênico seja o melhor momento para a prevenção, o fato é que as ações de prevenção primária geralmente demandam investimentos caros e retornos de longo prazo. Sendo assim, o terceiro e o quarto nível de prevenção, que fazem parte da prevenção secundária, ganham um caráter estratégico, pois permitem focar em locais e pessoas mais suscetíveis. Exemplo, exames periódicos de saúde, como os check-ups, rastreamentos para doença infectocontagiosa, como os screeners, autoexame, intervenções médicas ou cirúrgico precoce. Quarto nível, que é a limitação do dano. Esse nível de prevenção envolve as medidas aplicadas nos casos em que o processo de adoecimento já está plenamente instalado. Apesar de terem menor impacto na população em geral, as ações nesse nível são extremamente relevantes por limitar a extensão das lesões e retardar o aparecimento de complicações. Dependendo do caso, o objetivo de tais ações deve ser a cura total ou com poucas sequelas, bem como a redução de complicações clínicas por meio de suportes terapêuticos nos casos de condições crônicas, como hipertensão, a diabetes e certos distúrbios mentais ou cronificadas, como a AIDS e algumas doenças autoimunes. Exemplos: grupos de apoio a pacientes crônicos, telemonitoramento, acesso facilitado a serviços de saúde, tratamento médico ou cirúrgicos adequados e hospitalização em função das necessidades. A reabilitação é feita de acordo com
com a necessidade de cada pessoa. Pode ser feito desde uma reabilitação física, através de próteses, caso o indivíduo tenha perdido algum membro em um acidente automobilístico, por exemplo, reabilitação pós alguma doença, ou até mesmo pós-infarto ou acidente vascular cerebral. Pode ser feita também reabilitação mental, que é o caso da ansiedade e depressão, que são doenças que afetam cada vez mais toda a população, independente da faixa etária, e inclusive teve aumento bem significante nesse período de pandemia e isolamento social. Toda reabilitação tem um objetivo em comum: busca a cura do problema da pessoa ou a adaptação para que a mesma aprenda a viver naquela condição que por muitas vezes pode ser para sempre. Independente da gravidade, é muito importante a motivação pessoal para que consiga um resultado de excelência. Contudo, podemos concluir que o flúor é de suma importância para a saúde bucal. Entretanto, o excesso do mesmo pode vir a acarretar problemas como fluorose dentária, que acontece uma vez que o paciente ingere o flúor com muita frequência, aumentando as concentrações de íon do flúor, prejudicando assim durante a formação dentária. Por isso é muito importante observar para que o diagnóstico seja precoce. Já sobre a promoção da saúde bucal, ela é indispensável, uma vez que muitas pessoas são leigas quando se trata da higiene oral. E com o sistema de promoção à saúde, as informações necessárias chegam para as pessoas com mais necessidade e que não têm condições de procurar um profissional. E essas são as referências do trabalho. Obrigada.